aluno do meu curso, muito obrigada por estar conosco. Eu sou Cristiane Faria, coordenadora da pós-graduação, e a gente vai dar continuidade ao nosso debate, nossos painéis temáticos, e a gente vai continuar falando sobre licitações. A Lei de Licitações, a 14.133, vai entrar em vigor em breve. Ela é em substituição à Lei 8.666. A gente sabe que tiveram algumas alterações e a maior parte delas é em relação à tecnologia. Por exemplo, a possibilidade de incluir sistemas eletrônicos na licitação, a inclusão de critérios de desempate, além do preço, que permite também maior competitividade das empresas. Outra diferença é o incentivo à participação de pequenas e médias empresas, que possibilitam a participação delas através de cotas. Para a gente falar sobre as principais alterações, está comigo aqui o querido professor Daniel Lamounier. O professor Daniel, ele é mestre em Direito Constitucional, especialista em Direitos Humanos e em Ciências Jurídicas Filosóficas pela Universidade de Coimbra, especialista em licitações internacionais pelo Banco Mundial, ex-controlador adjunto da Controladoria Geral do Município de São Paulo, advogado e professor de Direito. Dan, obrigada! Oi, Cris. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, né, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, tema bom, temos aqui, né, uma nova lei de licitações, e quantas pessoas não devem estar por aí com o coração palpitando para saber como é que eu uso na prática essa lei, ou pensando como é que isso pode cair em prova em concurso. Por que nós tivemos alterações? Então, tem muita coisa boa para a gente falar. Tem, né? Nosso bate-papo acho que vai ser bem divertido. Bom, para a gente começar nosso bate-papo, vamos começar falando que tem a possibilidade da lei nova, a adoção do orçamento sigiloso, e esse orçamento possibilita a administração visa impedir que as empresas tenham informações aí privilegiadas para que não tenha manipulação do valor. Dan, sobre esse orçamento, a administração não revela a pesquisa de preços anteriormente? Olha, isso deu um quiprocó danado quando surgiu o RDC. Lá no regime diferenciado de contratação, que foi criado por causa da Copa do Mundo, das Olimpíadas, eles colocaram esse orçamento tido como secreto. E aí na época tem muito questionamento, falou, calma aí, secreto, deve ter corrupção por trás, o que está acontecendo? Mas a administração pública, quando ela vai abrir uma licitação, ela tem que fazer um dever de casa. Entre preparar um termo de referência, preparar a minuta de edital, a administração tem que saber se ela tem dinheiro para poder fazer aquele contrato. Então, ela tem que pesquisar o preço antes, para depois fazer a reserva do recurso, para depois publicar o edital. Só que quando a administração pública publicava o valor que ela tinha orçado, as empresas ouviam aqui e falavam, calma aí, a minha proposta era metade desse preço. Para que eu vou apresentar tão baixo o preço da minha proposta se a administração pública orçou aquele valor? Então, deixa eu ficar bem próximo do valor da administração pública, porque assim eu aumento a minha margem de lucro. E aí, nessa história, a administração pública não conseguia ter a melhor proposta para ela. Ela jogava contra ela. Então, no RDC falou, calma aí, essa pesquisa de preço que é prévia, a gente vai deixar fechada, vai deixar escondida, a gente vai receber as propostas de todos os licitantes, e só depois que a gente analisar as propostas é que a gente conta o valor. Por que isso? Porque quando a administração pública ela olha o valor que ela teve, que ela reservou, se alguém trouxe uma proposta mais cara, aquele licitante é desclassificado. Porque a administração não vai ter dinheiro para aquilo. Só que ela só conta depois. Aí vem um outro questionamento, mas ninguém vê esse orçamento de jeito nenhum? Vê. Controle. Então, nos meus anos de controladoria, sempre que era feita uma licitação com o RDC, nós, a Controladoria, Tribunal de Contas, Ministério Público, nós tínhamos acesso para fiscalizar a licitação no seu curso. Mas o documento, o valor, para o público em geral, era divulgado depois. Aí a gente podia perceber se houve uma proposta equivocada ou não para poder anular a licitação. Mas o orçamento sigiloso dessa forma é melhor para a administração pública, porque consegue preços melhores. Eu acho que você tocou em dois pontos bastante importantes que acho que tem a ver com a sinergia da nova lei, que o orçamento sigiloso visa aí a competitividade mais honesta, né? E também a não corrupção. Sim. Né? Então acaba sendo um avanço que visa proteger inclusive os licitantes, né? Não só a administração pública. Sim, né? E tinha na época um dado que a gente tinha feito de pesquisa, que o valor médio das licitações usando esse orçamento secreto ia economizar, ia baixar em torno de 20%. Então, só de não revelar, impedindo esses ajustes das empresas, então a administração pública economiza, e se ela economiza, ela usa melhor os nossos tributos, né? Nossos impostos são pagos. Ah, que bom, que eu acho que é o objetivo geral, né? Também a gente tem com a inovação da lei o planejamento de compras.
A nova lei repete algumas determinações da antiga, da 8666, mas acrescenta alguns pontos, como você disse, do regime diferenciado de contratações. Existe a possibilidade, por exemplo, de indicação de marca para a compra de alguns desses bens? Durante a 8666, quando a gente ia fazer uma licitação, era uma dificuldade danada. Porque, por exemplo, a gente ia fazer licitação para comprar coisas simples. Comprar café, ou para poder adquirir veículos ou alugar veículos. E a vontade é falar assim, olha, eu quero café pilão, mas eu não posso falar. E aí a gente ia colocar só as características de café, vinha cada coisa que não prestava, né? Ou você queria comprar uma caneta, você pensa, poxa, eu quero uma Bic, mas você não podia falar que era Bic. E aí vinham umas marcas Xing Ling que você começava a escrever, elas estragavam, e você tinha que jogar fora, tinha que multar a empresa, e ficava um tempo sem caneta para poder utilizar. Então, como é que a gente poderia usar esses nomes, essas marcas de referência, que são mais tradicionais, são sinônimos de segurança, né, na hora de fazer a compra, sem direcionar a licitação? Então, a 866 não admitia, você não podia fazer isso. Não indicava. Não. Então, muitas vezes a gente queria comprar carro, alugar carro, né? Expectativa, um Corolla, um Civic, né? Sedãs médios. Realidade, vinha o Linea da Fiat, mas o Linea rapidinho começava a quebrar, começava a ter barulho, dava mecânica. Eu falei, vamos tentar escapar dele. Não conseguia, né? Porque não podia. Então, o que aconteceu primeiro na lei do RDC? Depois foi usada na lei das estatais, né, a parte orçamentária de também licitação das estatais, e depois acabou subindo para 14.133. Então, hoje eu posso indicar marcas, mas eu vou indicar de uma forma excepcional. O primeiro caso é quando eu vou padronizar. Então, imagine que a gente está aqui agora, no estúdio, onde nós temos câmeras, nós temos cadeiras, e de repente, se a gente estivesse na administração pública, essa cadeira aqui quebra. Eu preciso de uma nova, só que eu não poderia falar que eu quero igual a que você está utilizando, porque era indicação de marca, direcionamento. Mas aí como é que seria o nosso cenário usando duas cadeiras diferentes? Ficaria estranho. E na administração pública era a mesma coisa. Eu tenho o ambiente da sala, com as mesas, cadeiras, então se alguma quebrasse, eu ia precisar fazer o quê? Ia licitar e tiver sorte para vir igual ou semelhante. Às vezes ficava aquele carnaval na repartição pública. Então hoje, se eu já uso um modelo padronizado, aí eu posso indicar a marca. Então eu quero comprar novas mesas para o ambiente de trabalho, eu posso usar exatamente aquela que já tem no meu ambiente de trabalho. Um outro caso é quando eu não consigo demonstrar os itens do produto, eu tento descrever, não consigo descrever. Aí eu falo, olha, eu quero tipo, por exemplo, Corolla. A pessoa fala, tá bom, é um sedã médio, motor de tanto, ok. E aí você pode, nesse caso, colocar no edital. E um outro caso é quando só aquele produto serve. Então eu falo, olha, só a Bic serve, nenhuma mais serve. Eu posso indicar? Posso, mas com uma condição. Que tenha muitos fornecedores, porque eles vão competir entre eles. Eu falo, olha, eu quero aqui a Bic, nenhuma outra funciona, só a Bic funciona, e aí então eu tenho 20 licitantes, ok, eles vão disputar entre eles. Mas isso ainda é algo excepcional, eu tenho que tomar cuidado, tem que ter uma justificativa bem plausível. Eu falei de Bic, mas na realidade eu estou falando sobre transformadores, eu estou falando de material então de telecomunicação, onde é mais difícil a gente apontar. Tem uma concorrência, né? Porque eu também não posso ficar indicando só a marca A ou B, que aí eu posso realmente estar direcionando e impedindo outros comerciantes também. Nossa, tem bastante coisa ainda para ser regulamentada na lei, né? Tem, esse é um ponto deles. Porque quando vem uma lei nova, todo mundo na administração pública, todos os setores de licitação, ficam pensando, tá, como é que a gente vai colocar em prática? Porque, às vezes, quem pensa na lei não é quem está trabalhando na ponta. Não é quem executa. Eu lembro, assim, durante muitos anos já, né, estudando direito administrativo, especializações, tal, eu tinha uma noção de licitação. Quando eu entrei para a administração pública, ainda mais que eu tinha que fiscalizar a administração pública e pelo meu cargo eu também cuidava das licitações da controladoria, eu falo, calma aí, é diferente. Então, o que surge, as dificuldades que surgem durante um pregão, dificuldades que surgem durante uma concorrência. Teve uma vez aqui em São Paulo que a gente fazia o pregão sobre a central do 156. Então, foi um pregão de 11 milhões de reais. Foi o pregão mais caro na época do Brasil. E como que você vai, no caso, fazer uma concessão, não é concessão, né, mas uma delegação para um particular, cuidar do serviço inteiro de 156, que é o canal de comunicação com a sociedade. E é nacional, né? Não, nesse caso era para a Prefeitura de São Paulo. Tá. Então, eu tenho um cidadão que viu que a árvore está caindo. Pô, tem que pedir uma remoção da árvore. Ele vai ligar no 156 para pedir isso. Aí eu vi um servidor público ganhando propina. Eu vou ter que denunciar. Onde eu denuncio? No 156. Então, era difícil você montar o escopo dessa delegação, dessa licitação. Então, você poder acompanhar aquilo na prática, a lei às vezes não trouxe todas as possibilidades, todo aqui o arcabouço. Então, a regulamentação tem que vir boa. Hoje ainda falta, a gente ainda não sabe como é que vai ser, né, no dia a dia, e quando a gente não sabe, o que acontece? Judicialização.
Então, vai ter mandado de segurança, vai ter ação de anulatória e assim por diante. A Lei 14.133 trouxe a possibilidade de recorrer à arbitragem, né, para disputa na resolução de conflitos também, né? Sim, essa parte da arbitragem ela também teve uma evolução para a administração pública. Então, surgiu a parte da arbitragem, primeiro, nas leis que delegavam serviços públicos, a 8.987, a 11.079, com a lei da arbitragem. Aí foi incluído lá dentro a arbitragem como possibilidade. Depois o RDC já veio trazendo, veio a lei das estatais também, e como consequência veio também agora para a lei 14.133. Então é mais fácil a gente resolver na arbitragem do que levar para uma fazenda pública, numa vara civil ou vara fazenda pública dentro de uma comarca, porque depois eu tenho que ir para o TJ, depois eu vou subindo em grau recursal, né, vou para o STJ, STF, e aí a resposta para aquele que era contratado pela administração pública pode demorar demais, e a consequência é, eu não quero mais brincar com a administração pública. Aí diminui o licitante e o preço fica pior. O prejuízo é sempre do contribuinte. Dentre os regimes de execução indireta de obras, a gente tem a empreitada por preço unitário, global, e a gente tem a contratação integrada. Quais são os requisitos da contratação integrada de obras hoje? Cris, quando a gente vê isso, eu fico lembrando até de coisas simples do dia a dia. Então, eu estou reformando um apartamento agora, né? Eu e a Paula, aquela dificuldade para poder reformar. Obra. Você tem um projeto que é feito pela arquiteta, aí você tem depois o engenheiro na execução da obra, tem hora que eles não conversam, né? Que um fala uma coisa que a outra não funciona. Pela 8666, quem fazia o projeto básico era uma pessoa e o projeto executivo era outra. Então, para quem está acompanhando a gente, o projeto básico é como eu quero a obra pronta. O projeto executivo é como eu vou fazer a obra. Então, eu tinha a pessoa jurídica A, que ia fazer o projeto básico, a B ia fazer o projeto executivo de execução, e uma C ia executar a obra. Então, o que acontecia na realidade? Essas obras não andavam direito. E aí, sabendo dessa angústia, quando veio o RDC, ele criou a possibilidade da contratação integrada, que eu contrato uma única empresa para fazer tudo. Então, essa empresa vai fazer o projeto básico, vai fazer o executivo e vai fazer também a obra. Então, com isso, eu ganho mais velocidade na entrega daquela obra, porque ela vai resolver dentro do quintal dela, se tiver alguma incompatibilidade com o básico, executivo, e com isso a gente consegue terminar. Quando a gente olha obras que foram feitas com a 8666, a gente vê um monte de obra parada. Então, teve uma inconstância entre esses projetos para a obra. Né? A gente vê outros casos, até como o monotrilho, aqui em São Paulo tinha um monte de obra parada. Obra parada é perda de dinheiro, porque quando eu conseguir recuperar a obra, eu vou ter que refazer parte dela, refazer fundação. Então, essa parte da contratação integrada foi fantástica. Eu sei que tem algumas discussões de impessoalidade, mas para entregar para a sociedade é mais rápido. Que bom, foi um avanço. Uma outra questão também que está abarcada pela Lei 14.133 é a importância que o legislador tem em proteger as pessoas em grupos em situação de vulnerabilidade. O artigo 25, parágrafo 9º, traz isso, né? E tem uma cota mínima? Exato. O que acontece? Quando a gente olha os contratos administrativos, às vezes a gente quer ser muito legalista e pensando só como pode ser executado com menor preço, pensando aqui como só economizar dinheiro para a administração pública. Só que a administração pública ela também tem um papel social. Então, se eu vou para a Constituição e eu passo a analisar o artigo 3º, que fala que tem que construir uma sociedade mais justa, mais solidária, que eu tenho que reduzir as desigualdades sociais, eu vou para o artigo 43 na Constituição que fala a mesma coisa, ou para o 170 também, que vem citando a necessidade do poder público intervir na ordem econômica para gerar um pouco mais de justiça social, foi o ponto de pensar, calma aí, como é que eu posso usar os contratos da administração pública, esses contratos administrativos, para favorecer grupos que são marginalizados, que têm mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho? E aqui, nesse momento, tinham dois públicos que chamaram a atenção. Um, com ex-presos, né, os ex-presidiários, e o outro para as mulheres, né? Os egressos do sistema penitenciário, e do outro lado nós temos as mulheres vítimas de violência. Mulher a gente já sabe que tem toda a dificuldade de igualdade no mercado de trabalho, de colocação, de estar na mesma posição que homens, valor de remuneração que fica diferente. E o outro ponto é, quando era vítima de violência, essa mulher, em muitos casos, não sentia ali a liberdade de voltar ao mercado de trabalho. Mexia muito com o moral dessa mulher. Então, ela preferia, às vezes, ficar com toda a dor dela isolada do que ir trabalhar. Então, agora com essa mudança, existe um percentual mínimo, que é de 8%, que eu tenho que utilizar de mão de obra nesses contratos com as mulheres vítimas de violência. Então, violência doméstica, que inclui sexual, física, entre outras, psicológica. Então, eu tenho que reservar esses 8%. Quanto que isso vai acontecer? Pensa nos contratos, por exemplo, de portaria, ou terceirização.
contratos de limpeza, contratos também de secretariado. Então, nisso daí, eu preciso reservar pelo menos 8%. Esse percentual que a lei discrimina, 8%. Mas aí, uma pergunta que eu já também recebi já em rede social é, Daniel, e se eu não conseguir achar, não é? Até porque muitas mulheres podem não querer, vítima de violência, não quero trabalhar, né? Não quero entrar na cota, eu não quero ter o risco de alguém descobrir que eu fui vítima de violência. Então, se não tiver, é possível justificar e aí não vai usar essa cota dos 8%. Mas a gente tem que dar essa preferência e utilizar essa mão de obra. Há um outro ponto que chama atenção quando a gente olha sobre os 8% então você vai para mulheres, mas tem ainda alguma preferência entre mulheres? Sim. A regulamentação disse que deverá ser dada preferência para as mulheres negras, então entra as mulheres pretas e pardas como preferência na hora das cotas. Mas a mulher que é transexual também entra nessa parte de cotas. Então agora a gente vai olhar no dia a dia como é que isso vai, né, se operacionalizar. E um outro ponto também interessante é quando eu tenho empate em licitação. Então eu tenho, né, 2 licitantes que ficaram com o mesmo preço. Eu tenho que olhar como é que eu vou desempatar. Um dos critérios de desempate envolve, de novo, a questão de gênero. Eu vou olhar quais são as empresas que têm o melhor programa de equidade entre homens e mulheres. E aí tem todo um rol, por exemplo, qual é a política interna, vou analisar a remuneração para os mesmos postos tem diferença, vou analisar se existe um sistema de compliance para receber denúncias de assédio sexual, assédio moral, que possam envolver essas mulheres. Então, as empresas que estiverem mais estruturadas, no que aconteceu o empate, ela vence a licitação. Que importante. Eu acho que essa lei ela trouxe umas questões multidisciplinares, né? Você falou de questão da mulher, falou também da questão de gênero, isso é bastante importante, né? Sim. Eu acho que a gente olha, a lei ela sempre nasce depois de um clamor da sociedade. Ainda precisa de muita coisa para ser regulamentada, mas quando a gente olha uma lei de uma visão mais macro, a gente consegue falar, nossa, tem um caminho aí, e esse caminho tem uma solução, né? Tem, acho que é porque importante. A gente vê o problema. A gente tem um problema de licitação, de contratos, porque a lei trabalha os contratos administrativos, e nós também vamos enxergar problemas sociais. Então a ideia é, como é que eu acerto a mão nessas licitações durante esses 30 anos de experiência, e como também eu posso usar das compras públicas para incrementar a sociedade do ponto de vista econômico, de usar a máquina pública a favor. Então a tendência é que a gente tenha uma superevolução usando essa lei, mas a gente tem que tomar um cuidado. É fácil para um governo federal ou para grandes estados conseguirem rapidamente mudar para uma lei nova. Mas a gente não pode esquecer que pequenos municípios carecem de treinamento. Que usar um novo sistema eletrônico de compras, que a gente vai utilizar, um portal nacional de compras, para eles é difícil. Porque às vezes falta até mesmo o uso de internet, maquinário adequado, os licitantes daquelas pequenas cidades se acostumarem a fazer as vendas também online, porque o caminho deles antes era, eu vou para a secretaria, tem lá um edital fixado, vou lhe fazer a proposta na hora, e agora tudo vai para o online, que favorece o controle, né? Sim. Qualquer cidadão pode ir lá e olhar, mas só colocar a lei e esperar que mude, às vezes não vai acontecer. Então eu preciso pegar a CGU, pegar o Ministério do Planejamento e oferecer treinamento para esses municípios. A gente tem muitos Brasis dentro desse Brasil, né? Que bom. Então, eu queria que você fizesse o convite para as pessoas que estão assistindo fazerem um curso conosco, também na nossa pós, que eles tratam desse tema também. Ah, claro! Bom, nós temos uma pós-graduação muito legal, muito bem organizada, com professores super especializados em direito administrativo e direito constitucional. São 2 áreas do direito público que se conversam. Ali a gente vai atacar parte de licitação, a gente vai atacar a parte de contratos, a gente vai também atacar os pontos mais pujantes de direito constitucional, seja a parte de controle, direitos fundamentais, separação de poderes, a questão de democracia, tudo isso conversa, então está muito legal, venha conferir. Além dos nossos cursos de prática, temos curso de prática sobre essa nova lei de licitações e contratos, vendo como é que ela vai se realizar na prática. E eu sei, assim como eu também tenho meus desafios em compreender, talvez você tenha, a gente vai junto buscar aqui a melhor, né, decisão, a melhor solução para o nosso dia a dia. Eu reforço o convite do Dan, ele coordena um curso aqui conosco de licitações, ele junto com o professor Marcos Oliveira, e para a gente é um motivo de muito orgulho, porque ele tem uma didática incrível, como ele mesmo disse, eu acho que a gente consegue entender licitações quando ele faz uma analogia. Ai, Cris, quando você tem uma obra na sua casa, é semelhante, então a gente começa a trazer para o mundo mais real e não fica tão no mundo das ideias. Então, obrigada pela sua participação, foi bastante elucidativa você estar aqui, obrigada equipe técnica, e a você, por favor, venha fazer os cursos conosco, acho que é sempre um aprendizado, e nosso caminho é sempre a educação, para a gente fazer um mundo melhor. Obrigada.